Bem-vindos ao segundo capítulo dessa série. E nós começamos semana passada com uma pergunta. Se você, quem sabe, está vivendo ou já viveu momentos da sua vida onde aparentemente só um milagre poderia solucionar o seu problema. E todos nós, eu acho que em algum momento passamos por isso, né? E nesses momentos atuais de muita crise, eu acho que muita gente hoje está vivendo isso na área das finanças, já perdeu crédito em todo que é lugar, o nome já está sujo, está precisando que um milagre aconteça para sair da enrascada que se meteu. Mas alguns na área da saúde, outros na área do relacionamento. Eu sei que muitas vezes a gente dobra os nossos joelhos e a única opção que parece que existe na nossa frente é que Deus faça um milagre nas nossas vidas. E então essa série é sobre isso, sobre os milagres que, sim, podem acontecer com você e comigo nos dias atuais. E é disso que nós estamos falando, estamos contando histórias reais de milagres que já aconteceram. Eu contei brevemente aqui, semana passada, uma história que aconteceu comigo, com meu filhinho, que meu filhinho colocou uma moeda na boca, quase morreu, e aí eu bati nas costas dele e a moeda saiu e tal. E quando está acontecendo a situação é muito trágico, a gente fica muito aflito, né? Mas depois disso, eu ouvi uma história que eu não sei se você já ouviu, que é assim, diz que a diferença entre o primeiro filho, o segundo e o terceiro, é que o primeiro filho da gente, quando coloca uma moeda dentro da boca e engasga, a gente corre para o hospital, chama o SIAT, faz faz de tudo, né? Fica apavorado, grita e tal. No segundo, você faz o que eu fiz, já dá um tapão nas costas, era meu segundo filho, né? O terceiro diz que você desconta da mesada já. Essa é a diferença Não sei se é verdade, mas eu ouvi isso. Mas enfim, a gente brinca um pouco, mas sabemos que possivelmente alguns de vocês estão vivendo hoje um momento na vida de vocês, talvez na área da saúde, talvez na área dos relacionamentos, onde você está precisando ouvir alguma coisa de Deus e você está contando que um milagre aconteça porque você já não tem mais esperança na situação que você está vivendo. Bom, a semana passada nós contamos uma história do tempo de Jesus, de uma mulher que era viúva já e tinha perdido o filho, e no dia que ela estava enterrando o filho, ela cruzou os caminhos de Jesus, e Jesus tocou o corpo do filho dela e ressuscitou o filho. Era uma mulher que estava completamente sem esperança e teve o filho de volta depois da morte. E isso foi documentado e foi visto por centenas de pessoas, porque tinha uma multidão acompanhando Jesus e uma multidão acompanhando o velório desse menino. Então, isso que aconteceu naquela época, é possível acontecer hoje. Sabe por quê? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. É o mesmo Jesus. É claro que eu preciso falar uma coisa que eu vou falar agora. É óbvio que você vê por aí alguns pastores, algumas religiões, usando a questão do milagre de forma leviana. Eu vou ser bem claro, é assim que a gente fala aqui na capela. Tem gente usando isso de forma leviana, trocando milagre por oferta, por dízimo, corrente de não sei quantas semanas, isso e aquilo, tentando conseguir mais fiéis, com uma propaganda enganosa de uma forma que não é a que Deus trabalha. Não é a que Deus trabalha. E até uma coisa que está muito comum hoje também são objetos encantados. Vocês já viram isso? Objetos encantados. Esses dias eu vi mais uma. Na televisão, um pastor orando por umas cestas cheias de canetas, porque aí, quando o pastor ungisse aquelas canetas, aí a partir daquilo, né, caneta que você paga R$1 no camelô, elas seriam vendidas a R$100, porque à medida que você usasse aquela caneta para preencher um cheque ou alguma coisa, Deus ia abençoar e fazer um milagre na sua vida. Se vocês acreditarem, eu compro uma cesta de caneta lá, mas eu não acredito nisso. E não é assim que Deus age, isso é covardia, isso, na minha opinião, é covardia, é lidar com, usar da ingenuidade das pessoas.
Não é assim. Mas a gente também não pode, por causa dessas pessoas que fazem isso de forma leviana, a gente não pode deixar de falar a verdade. Que milagres aconteceram no passado e acontecem hoje em dia. Então hoje eu vou contar 2 histórias para vocês de 2 mulheres. Uma do passado e uma do presente. Uma história mais antiga, uma história muito recente de milagres que aconteceram. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai tocar a sua vida com essas histórias. A primeira delas é uma história bíblica. E eu sei que quando eu começar a contar essa história, alguns de vocês que são frequentadores habituais de igreja, a primeira sensação é falar, essa história eu já conheço. E esses dias não, anteontem, aconteceu um episódio assim lá na minha casa, a gente estava almoçando, a Luísa falou que ela ia assistir um filme, presta bem atenção porque você vai aplicar isso, porque eu vou falar daqui a pouco. A Luísa ia assistir um filme no cinema e estava falando para a mãe, a gente precisa ir ver esse filme e tal, nossa, é muito emocionante, aí no final o rapaz morre e tal. A Kelly falou assim, como assim? Você já contou o final? O que eu vou fazer no filme agora? Mas a Luísa falou, mas a história, isso não muda nada, mãe. Eu continuo com a mesma vontade de assistir o filme, porque a história é brilhante. Quer dizer, não é o fato de você saber o final, que você vai deixar de prestar atenção na história, porque no decorrer a história é muito, muito interessante, e é isso que aconteceu na vida dessa moça que nós vamos contar. Antes ainda de entrar na história, eu quero lembrá-los que nós estamos com uma página no Facebook da Capela, onde você pode ir lá relatar alguma coisa que tenha acontecido na sua vida. E nós já temos alguns relatos lá bastante interessantes. Então, se você tem no boletim aí, provavelmente dentro do seu boletim, o Facebook da Capela, tem uma página lá sobre essa série. Se você tiver a liberdade, compartilha lá alguma história que tenha acontecido com você, porque isso pode abençoar outras pessoas, tá bom? Bom, a história de hoje, essa mais antiguinha, é de uma mulher chamada Marta. O nome dela era Marta. Por que eu escolhi essa mulher? Ela tem um perfil muito parecido com muitos de nós. Eu posso dizer por mim, ela tem um perfil parecido comigo. A Marta era uma agitadinha. Queria organizar tudo, queria deixar tudo muito certinho, e cuidar da casa, cuidar da família, do trabalho, tudo. Queria que tudo funcionasse bonitinho a partir do seu próprio trabalho. Então, assim, achava que ia conseguir dar conta de todas as coisas. E num episódio conhecido de vocês também, que Jesus tinha passado para visitar a casa de Marta, Jesus era muito íntimo dessa família, muito amigo mesmo. Jesus passou para visitar a Marta e a irmã e o irmão dela, só que Jesus não avisou que estava indo. Sabe aqueles amigos tão íntimos que não avisam? Chega lá, daqui a pouco está batendo palma lá, ou nem bate palma, né? Já vai entrando. E Jesus chegou assim na casa da Marta, e a Marta ficou apavorada, que não tinha um bolinho, não tinha um cafezinho, não tinha nada, e ela saiu correndo para arrumar tudo. E a irmã dela ficou lá, sentou, pegou uma almofadinha, ficou lá conversando com Jesus, e ela cuidando de tudo, e arrumando, até Jesus falar assim, Marta, para com isso, Marta, quer ver? Deixa eu ler para vocês, só o que Jesus falou para ela. Falou, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, exatamente como às vezes eu fico, e talvez alguns de vocês também. Você está inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma coisa é necessária. A sua irmã Maria, ela escolheu a boa parte. Puxa vida, eu estou aqui, viva o presente. Pô, não é toda hora que eu venho na sua casa. Você acha que eu venho aqui por causa do café? Você acha que eu venho aqui por causa do bolinho? Eu venho aqui por causa de relacionamento. Poxa, vive o presente, Marta. A sua irmã está fazendo a coisa certa, porque ela estava brava com a irmãzinha dela, que estava lá sentadinha, papeando com Jesus. Aproveita o momento, Marta, vive aquilo intensamente, porque sou eu que estou aqui. Não é toda hora que eu estou aqui. Isso já é uma lição para mim, mas na sequência dessa história, o irmão dessas duas moças adoeceu. E ele se chamava Lázaro. E aí você conhece o final da história. Não tem problema. Eu acho que você ainda pode tirar algumas lições especiais dessa história. E essa história está narrada de forma detalhada lá no livro de João, no capítulo 11. E eu convido vocês a
seguir essa passagem na sua Bíblia, ou se você não trouxe sua Bíblia, a gente vai projetar ali. Mas eu acredito que a gente possa tirar algumas lições bem importantes para nossas vidas hoje, dessa lição, desse acontecimento na vida de Jesus. João 11, versículo 1 diz: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria, e sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Como eu disse, Jesus era íntimo dessa família, ele gostava muito dessa família. Versículo 3, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Jesus não estava ali, Jesus estava a uns 3 dias de distância da cidade deles. Aí então elas mandaram um mensageiro, talvez contrataram ou pediram um favor para alguém. Olha, você pode ir até onde está Jesus e chamar ele, porque nosso irmão está muito, muito doente, está muito mal. E aí enviaram com a seguinte mensagem. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Olha que interessante. O mensageiro nem ia falar assim: Jesus, Lázaro está doente. Mas quando o mensageiro falou: Jesus, aquele a quem amas, ele já sabia, porque Jesus tinha um amor especial por Lázaro e por essa família. E era óbvio na cabeça da Marta, né, que era agitadinha, como eu e como talvez alguns de vocês, era óbvio. O mensageiro vai chegar, vai falar com Jesus, Jesus vai sair correndo, talvez vai até conseguir um cavalo, alguma coisa, para chegar muito rápido, para que meu irmão não morra dessa doença, né? Isso estava claro na cabeça da Marta. Mas aqui começam as novidades, que talvez você nunca tenha se atentado. Ao ouvir isso, Jesus diz: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Olha que curioso isso. Jesus está falando que uma doença pode ser usado para glorificar a Deus. Parece que não faz sentido, não é verdade? Quando a gente pensa em glorificar a Deus, é com uma notícia boa, né? Com uma coisa legal. Acho que o ano passado, ou retrasado, né? Teve um jogador brasileiro que ganhou lá a bola de ouro, o melhor gol e tal. O rapazinho chegou lá no microfone e falou assim: nossa, eu quero glorificar a Deus com esse prêmio e tal. Isso aí a gente entende melhor, mas uma doença pode glorificar a Deus? Parece que não dá para a gente entender. Mas Jesus falou isso, que sim, poderia glorificar a Deus. Versículo 5, Jesus amava Marta, a nossa personagem. Jesus amava. E também a irmã dela, e amava Lázaro. Eles eram uma família muito especial. Ainda assim, Jesus fez uma coisa surpreendente. Olha que interessante, no versículo 6. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde ele estava. Espera aí. Como assim, Jesus? Como assim? Espera aí. O senhor entendeu direito? É o seu amigo, aquele favorito, aquele que o senhor ama muito. Aquele seu amigo está doente, está quase morrendo. Então, Jesus rapidamente ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Como entender isso? A não ser que Jesus tenha um plano por detrás disso, né? Bom, talvez você já tenha se sentido assim nas suas orações. Talvez você estava precisando de uma resposta urgente na saúde, nas finanças, no relacionamento. Você estava precisando de uma resposta urgente. Você falou com Jesus: Jesus, é urgente, eu preciso disso hoje. E Jesus demorou um pouco mais e um pouco mais, e aí você fala assim: não, mas espera aí, como assim? Jesus, é urgente, seguinte, resolve isso para mim logo, Jesus, porque eu prometo que todo domingo agora eu vou estar na igreja, vou começar a dar o dízimo e vou me voluntariar no ministério, né? Às vezes, quando a gente está apertado, a gente quer, desculpa a palavra, a gente quer chantagear Jesus, né? Ou a Deus. Você quer negociar. Não, agora eu vou fazer isso para o Senhor me responder. Mas, gente, você imagina que Deus vai ser igual a Marta ou igual a mim, vai ficar apavoradinho com alguma coisa? Deus
é eterno. Para ele o tempo não é sequencial igual para a gente, ele é calmo, ele sabe os passos que precisam acontecer para uma cura ou para seja lá o que for. Então Jesus, naquele momento, escolheu esperar mais 2 dias para atender. Depois, versículo 7, depois de 2 dias de angústia, né, da Marta lá, que ansiosa, depois de 2 dias de angústia, Jesus começou a caminhar em direção a Betânia, que são mais 3 dias de caminhada. Olha só. Mas aí, nesse período, o que aconteceu? O Lázaro morreu. Mas, depois disso, Jesus disse aos seus discípulos, bom, vamos voltar para a Judéia. E esses disseram, mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo o senhor quer voltar lá? Jesus tinha sofrido um atentado, tentaram apedrejar Jesus, mas ele falou, não, eu vou voltar da mesma forma, é importante que eu vá lá, né? Aí vamos pular para o versículo 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá acordá-lo. Jesus já sabia, por ser Deus também, que Lázaro tinha morrido, mas ele usou esse termo, Lázaro adormeceu, então eu vou até lá acordá-lo. Provavelmente os discípulos, que eles dificilmente entendiam o que Jesus estava dizendo, provavelmente eles não entenderam. Como assim? Se ele está dormindo, a gente não precisa ir lá, né, Jesus? Aí Jesus percebeu isso, aí ele falou claramente, versículo 14, então lhes disse claramente, Lázaro morreu. Aí que os discípulos devem ter falado, bom, então aí que não precisa ir lá mesmo, né, Jesus? Morreu mesmo? O que nós vamos fazer lá, né? Bom, mas, versículo 15, Jesus fala uma coisa estranha aqui também, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá. Jesus sabia que tinha um plano maior em andamento, então, para o bem de vocês, eles não entenderam nada quando Jesus falou isso, para o bem de vocês, ainda bem que eu não estava lá quando Lázaro morreu, é isso que Jesus falou aqui para eles. Bom, qual era o objetivo disso? Que bem é esse que Jesus está falando para os discípulos? Olha como o versículo termina. Para que vocês, o quê? Para que vocês creiam. Isso está acontecendo para que vocês creiam, para fortalecer a fé de vocês. Mas como assim? Como entender isso? Como coisas ruins acontecerem para a fé ser fortalecida? Como que a gente vai entender isso? Mas Deus quer que a minha fé e a sua fé seja inabalável, seja forte, seja firme, que não é qualquer circunstância, ou qualquer problema, ou qualquer doença, ou qualquer problema financeiro que vá mexer na sua fé, vai fazer você duvidar de Deus. Deus precisa que nós cresçamos no conhecimento de Jesus Cristo, no relacionamento com Ele, para que a nossa fé amadureça, e esse é o sinal, é que quando vem as circunstâncias, você continua firme. Então, às vezes, Deus vai usar esses problemas para amadurecer a sua fé, e a minha fé, e é isso que estava acontecendo aqui. Bom, mas aí Jesus disse, bom, vamos até ele. E aí, Jesus se pôs a caminhar com os discípulos, Lázaro já tinha morrido, e aí quando Jesus foi chegando na aldeia, as pessoas já viram Jesus, já foram cercando Jesus, e aí a Marta ficou sabendo, a Marta é a mais ligadinha, né? Ficou sabendo que Jesus estava chegando, ela já foi correndo na direção de Jesus, antes de todo mundo, e disse Marta a Jesus, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Talvez você já tenha falado assim com Deus também. Deus, se o Senhor tivesse feito isso, não teria acontecido esse outro episódio. Se eu tivesse feito X, não teria acontecido Y. Quer dizer, às vezes a gente quer direcionar como Deus deve agir na nossa vida. E foi isso que a Marta fez. Afinal,
né? Ela era uma pessoa toda organizadinha. Jesus, o senhor devia ter me escutado, saído lá na hora que chegou o mensageiro, chegado aqui na hora certa e curado meu irmão. É isso que devia ter acontecido, Jesus. Se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ainda assim, no versículo 22, Marta demonstra que, no fundo, ela tinha ainda uma fé que talvez passasse por cima dessa circunstância. Ela diz o seguinte no 22, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Quer dizer, eu creio que Deus está com você, Jesus. E disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Aí, nesse momento, a Marta recorreu aos conhecimentos teológicos dela. Ela falou assim, respondeu, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Ela estava falando no futuro, depois da morte, no céu e tal. Mas Jesus falou para ela assim, filha, eu sou a ressurreição e a vida. O que eu estou para fazer aqui não se resume a essa aldeia pequenininha de Betânia. O que eu vou fazer aqui é para a glória de Deus, e isso aqui é para impactar o mundo. Essa história, o que está para acontecer aqui, vai causar algum efeito daqui a 2000 anos, na Capela da Graça, quando a gente estiver ali reunido, quando as pessoas estiverem reunidas em meu nome. Isso aqui é maior do que aquele episódio fechadinho que a gente só consegue enxergar naquele momento que a gente está passando pelas dificuldades. E Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aí ele faz uma pergunta que eu repasso para você hoje à noite. Ele fala, Marta, e eu falo, você crê nisso? Você crê que quando Jesus intervém, um milagre pode acontecer na sua vida? Você crê nisso? Ela respondeu, sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. E aí Jesus pediu para que levasse ele à porta do túmulo. A maioria de vocês conhece essa história, essa parte da história. Jesus, quando chegou de frente para o túmulo, ele chorou, ele parou de frente daquela pedra, onde atrás daquela pedra Lázaro estava há 4 dias enfaixado, já estava fedendo. Jesus parou ali e chorou. Isso demonstra uma coisa muito importante para você e para mim, que esse Jesus, Filho de Deus, conhece a dor da perda, conhece a dor de uma família, a perda de um irmão, a doença, o problema financeiro. O nosso Deus, o nosso Jesus, conhece os nossos sentimentos. Ele viveu entre nós. Ele passou por lutas, por tentações, assim como eu e você, por sofrimentos, por traições. Ele sabe que quando a gente se ajoelha para orar, num momento de dificuldade, a gente às vezes não tem voz para orar. Às vezes a gente não tem palavras. Jesus sabe disso. Ele parou diante do túmulo e chorou. E aí as pessoas que viram, os judeus, falavam, vejam como ele o amava. Claro que ele o amava, era evidente que Jesus o amava. Aí Jesus falou para Marta, Marta, você pode chamar o pessoal para tirar essa porta da frente do túmulo? Aí a Marta, toda organizadinha, falou, Jesus, não. Já faz 4 dias que ele está aí, Jesus, já está cheirando mal, não faz isso, Jesus, ele já está morto. Mas Jesus falou, então fica aí, Marta, tirem a pedra. E aí Jesus falou, Lázaro vem para fora. Lázaro ressuscitou e muitos dos judeus que tinham vindo visitar Marta e Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Então Jesus usou esse milagre, essa ressurreição, para que as pessoas crescem, para que a Marta, uma pessoa como eu e você, cresça no poder de Deus. Da mesma forma, Deus usou um problema grande que vocês vão conhecer agora na vida de uma pessoa, para a glória dele. Então eu quero convidar para subir aqui e conversar comigo a Fabrícia. Queria que vocês
Dessa salva de palmas para a Fabrícia. Bom, quem vê a Fabrícia, fala assim, essa menina não deve ter problema na vida, né? Bonita, uma família bacana, um marido super legal, que está ali, o Gabriel. E a gente não faz ideia do que aconteceu com a vida dela. Então, eu queria que você contasse um pouquinho, Fabrícia, do que aconteceu com você, do jeito que você quiser se expressar, tá bom? Eu estou meio gripada, sou bem tímida, mas eu estou aqui para a honra e glória de Deus. Amém. Há 6 anos atrás, eu fui diagnosticada com câncer de mama e metástase óssea e câncer de fígado. E era uma fase que eu estava bem distante de Deus, conhecia a palavra, já havia frequentado várias igrejas evangélicas, mas era uma fase que eu estava assim, bem afastada, vivendo o meu mundo. Estava trabalhando, eu sou advogada, na época eu trabalhava no escritório do meu pai, né? E havia 6 meses que eu estava namorando meu marido, que hoje é meu marido, né? E, de repente, eu e minha família fomos pegos, assim, de surpresa, porque ninguém esperava. Eu sempre fui muito ativa, nunca fumei, nunca bebi, não era de balada. Não sei se isso tem a ver também, né? Mas sempre tive muita saúde. E um certo dia eu comecei a desconfiar, a ter um certo medo. Passei por 2 médicas e as 2 falaram a mesma coisa. Você é super nova, nódulos normal em moças jovens, não tem nada. Mas, como o meu sogro é médico, comentei na época com o meu namorado. Parece até que foi ele que insistiu, né? Para que você fosse mais fundo, né? Ele insistiu para eu fazer novamente um exame. Eu fiz punção de mama e já entreguei nas mãos do meu sogro. E assim que ele abriu o resultado, já me enviou para o mastologista. 2 dias depois, já estava saindo o diagnóstico. Só que tudo isso foi um processo muito lento até chegar a esse diagnóstico. Então, quando eu fui diagnosticada, eu estava assim, num estado gravíssimo. O meu estado era tão grave que, na época, eu fui para São Paulo e médicos me deram 6 meses de vida. Eu não soube, né? Eu vim a saber só depois, quando eu já estava bem. Minha mãe não soube, apenas meu pai e meu irmão. E cogitaram na possibilidade de nem iniciar o tratamento de quimioterapia, porque haveria a possibilidade tão avançado que estava. De não adiantar, né? Mas daí começamos o tratamento. Então, mas quando você soube, você talvez não soubesse a gravidade do problema, sabia. mas você sabia que estava enfrentando um câncer e todos nós temos medo dessa doença, né? Naquele momento, assim, o que passou na sua cabeça, assim, você, em relação a Deus, você foi procurar Deus naquele momento, ou você ficou revoltada com Deus? Qual foi a sua reação emocional e espiritual naquele momento? Então, assim, eu já conhecia a palavra, já frequentava, né? Mas naquela fase da minha vida eu estava bem distante.
E assim que eu soube receber essa notícia, eu fiquei mais distante ainda, porque eu fiquei extremamente revoltada, mas muito revoltada, a ponto dos pastores dos meus pais irem em casa e eu não querer receber oração. Né? Então, foi muito difícil. Foi uma reação assim que foi espontânea mesmo, foi assim uma revolta muito grande, né? Mas daí iniciamos o tratamento antes de fazer a cirurgia. Eu passei por várias cirurgias. Você tinha medo de morrer? Eu entrei em estado de choque, então eu não conversei por quase 2 meses. Porque assim, o meu pai, ele não conseguia disfarçar. O desespero dele era tão grande que ele chorava todos os dias, todo momento, falava que me amava, que eu comecei a desconfiar que ele estava se despedindo. A ponto de eu chegar para minha mãe, e daí os médicos, primos da minha mãe, que são médicos, né, da minha família, orientaram o meu pai e meu irmão, começarem a ter uma postura bem diferente, porque eu já estava pegando toda aquela energia e começando a achar que eu fosse morrer mesmo. E a situação real era grave assim mesmo, né? Era grave. Grave a ponto de... Assim, foi tão grave, meus pais ficaram tão desesperados. Eu acho assim, que tem muita gente que orou por mim que eu não faço ideia. Pessoas de Porecatu, que eu sou dessa cidade, né? Daqui de Londrina, igrejas, região. Então, assim, a reação da minha mãe, do meu pai, foi realmente buscar ajuda de Deus e de todas as pessoas que poderiam estar orando. Que assim, meu pai chegou ele queria levar para São Paulo, queria encontrar os pastores, sei lá, que fazem milagres, Cheguei para São Paulo atrás de um pastor que falavam que curava isso, aquilo, é incrível que eu cheguei lá, o pastor não estava. Então, assim, é Deus que faz, né? É Jesus, não são as pessoas. Ele pode usar quem Ele quer. E eu não podia operar naquele momento, né? Tinha que diminuir o tumor. Daí eu passei por 22 sessões de quimioterapia antes da cirurgia, né? Eu acabei fazendo mastectomia e... Como que foi sua reação no corpo? Perdeu o cabelo, como todo mundo relata? Isso que é terrível, né? É terrível, porque eu era... Não perdeu o cabelo, mas as reações, não, né? A fraqueza, fraqueza, que pareça, né? Eu acho assim, cada ser humano reage de uma forma diferente. Eu sempre fui vaidosa. Quando eu era mais jovem, eu desfilava. Então, assim, eu perguntava para os médicos, meu cabelo vai cair? Eles falavam, vai. E eu tinha um cabelo enorme. E eu não me conformava. Então, eu orava para Deus, não era para me curar. Para não cair meu cabelo. Tanto é que eles falavam, não, corta o cabelo, que daí você pode guardar, fazer um aplique. Não. Eu comecei a orar, eu estava distante, fiquei revoltada, mas depois, quando falavam que o meu cabelo ia cair, eu comecei a fazer oração para o meu cabelo ficar. Não cair. Daí, no 15º dia da primeira químio, começou a descolar da minha cabeça, que foi assim, o momento mais trágico possível que eu passei. E também, a partir do momento que você começa a se ver diferente, você fala, eu estou com câncer. Porque é muito característica a pessoa que tem câncer não ter cabelo, sobrancelha, cílios, você fica totalmente diferente, você muda. Só que, graças a Deus, 6 meses antes de eu receber essa notícia, eu conheci o meu anjo, que é o Gabi, né? O Gabriel, meu marido, que ele
me ajudou e ele teve total participação na minha recuperação. Você sente, como a gente falou agora há pouco, você sente que tudo isso que aconteceu, de alguma forma te aproximou de Deus? Sim. E daí foi um milagre atrás do outro. Tudo mudou. Porque, assim, eu estava fazendo tratamento, eu estava com câncer nos ossos, e eu ia para a musculação e fazia academia. E os médicos não se conformavam. Porque eu perguntei para eles, né? Eu perguntava, eu posso continuar fazendo musculação, eu gosto. Daí eles me respondiam, se você tiver disposição, né? Que geralmente as pessoas não têm. E eles perguntavam se eu tinha dor. Eu nunca tive uma dor até hoje. Nunca tive dor nos ossos. Eu nunca tive dor de nada. Eu fazia quimioterapia, 3 dias depois eu já estava na musculação pegando peso. Eu coloquei a prótese e eu não queria que as pessoas achavam que eu estava com câncer. Então eu queria ter uma vida normal. Então eu pensava assim, já que eu parei de trabalhar, que eu trabalhava o dia inteiro, vou aproveitar. Então eu mudei. Através da ajuda de Deus, é claro. Porque daí eu comecei a ter um acompanhamento bem de perto de uma pastora que ela trabalha muito na área de libertação. E eu conhecia ela há muitos anos e eu queria receber a oração dela. E ela começou a fazer uma campanha comigo desde o início. Eu comecei a ir meio sem fé, mas depois, na medida que foi passando o tempo, Deus foi restaurando, Deus foi me mudando meu coração e assim, foi incrível. Porque daí eu tive um suporte muito maior para estar passando por tudo isso. Eu passei por várias cirurgias, né? Desde colocar o catéter, fazer a mastectomia, retirada do tumor, reconstrução. Então, foram várias cirurgias e ainda tenho uma aí para fazer. Com tudo isso, você... Honestamente, tá? A gente não está aqui para impressionar ninguém. A gente está aqui para falar a verdade, né? Honestamente, você atribui a sua cura a um milagre ou você acha que foi o trabalho dos médicos? Porque o que eu soube, e que você já me contou, o Gabriel também, que o diagnóstico era muito pior do que você imaginava, né? Era muito pior. Eles não te deram muito tempo de vida. Você crê que Deus interferiu naquele momento que você precisava, com um milagre? Você crê nisso de verdade? Creio, do fundo do coração, que Deus, como aquela palavra em Ezequias, é o rei Ezequias, que ele acrescenta 15 anos a mais, ele acrescentou na minha vida, com certeza. Atribuo também que, assim, a sua fé tem que ser uma fé também responsável. O fato de eu estar recebendo oração e naquela época estar buscando, juntamente com a pastora que fez a ministração de libertação na minha vida, não quer dizer que eu não precisasse mais fazer o meu tratamento de quimioterapia. Sim. Porque eu acredito que Deus também usa as pessoas, os médicos. Então, a minha fé aliada ao tratamento fez com que eu recebesse a cura, a vitória. E hoje eu sou uma pessoa extremamente feliz. Sou muito mais feliz do que antes. Eu sou, assim, a Fabrícia antes da doença e a depois. Fabrícia depois. Todos os dias, para mim, é motivo de alegria. Só o fato de eu acordar, daí eu saio, vou passear com meu cachorrinho, já olho assim, já vejo o sol, já agradeço. Então, assim,
e realizei o sonho da minha vida, que foi casar de noiva, ter a festa dos sonhos, com a pessoa que eu mais amo na vida, né, que me ajudou. E eu tenho outros sonhos para serem realizados. E eu acredito que, se for da vontade de Deus, todos eles, no seu tempo, serão realizados. Amém. Ai, Amém. Muito foi obrigado, difícil. Fabrícia. Obrigado. Obrigado. Deus abençoe. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? O que nós falamos aqui, Deus usou uma coisa terrível na vida da Fabrícia para fazer a fé dela se firmar, para mudar a vida. E isso que ela falou agora no final, a gente não ensaiou nada, né? A gente estava aqui conversando junto com vocês. Mas eu acho que é marcante, né? É uma história antes da doença e outra depois. Às vezes a gente que está saudável nem repara no sol, nos filhos, na alegria, nas coisas simples, e depois que você passa por uma luta dessa, você é outra pessoa, diferente. Então, Deus usou isso na vida da Fabrícia. Então, eu quero encerrar com um versículo que está lá em Hebreus, capítulo 4, que diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Pois nós não temos um sumo sacerdote, Jesus, um intermediário, nós não temos intermediário que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O autor de Hebreus está falando, Jesus, ele sabe o que eu e você estamos passando. Seja qual for o milagre que você está precisando, a dificuldade que você está vivendo hoje, Jesus sabe. Jesus não é insensível. É isso que o autor de Hebreus está falando. Nós não temos um intermediador que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação. E a única diferença, porém, sem pecado. Assim, conclui o autor de Hebreus, assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Isso é uma promessa. Você que está passando por uma luta, precisando de um consolo, de um milagre, de uma intervenção divina, saiba de uma coisa, você não tem um intermediário entre você e Deus, que é Jesus Cristo, que seja insensível, que não está vendo o que você está passando. Em alguns momentos, Jesus não vai responder naquela hora que você está querendo, naquele exato momento, como ele fez com Marta. Ele esperou mais 2 dias, porque aquilo que ele ia fazer, como ele fez com a Fabrícia, foi para glorificar o nome de Deus, para fortalecer a fé de todos aqueles, dos discípulos, da Marta, da Maria, dos amigos, da família. Deus tinha um plano em tudo aquilo. Então, meu desafio para você é, continue orando pelo seu milagre, crendo que você tem um intermediário, um salvador, um sumo sacerdote, que sabe o que você está passando, o que você está precisando. E se a sua oração, e se o seu momento cruzar com o caminho de Jesus, e se Deus olhar para você com essa misericórdia, Ele vai realizar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, só o Senhor sabe o que passa em cada coração aqui nessa noite, Paizinho. Só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece as angústias, as aflições, os medos. Quem sabe, Deus, alguns estão em desespero mesmo, Paizinho, no limite das suas vidas, Paizinho. E o Senhor sabe disso. O Senhor não está insensível ao que está acontecendo na vida dos teus filhinhos. Então eu peço, Pai, pela tua misericórdia hoje sobre a vida dos meus irmãos, que o Senhor estenda a tua mão, Senhor Deus,
toque esses corações, toque essas vidas, toque essa doença, toque esse relacionamento, toque essa situação financeira com o teu poder, Senhor Deus, e realiza um milagre segundo a tua vontade, Paizinho. Nós cremos no teu poder, no mesmo poder que ressuscitou Lázaro, no mesmo poder que curou a Fabrícia, esse mesmo poder está aqui sobre nós nessa noite, Paizinho. E nós cremos, Senhor Deus, que se for da tua vontade, qualquer milagre pode ser realizado, Pai. Mesmo aquela situação onde a gente não vê esperança, ainda há esperança, porque o Senhor é todo-poderoso. Então, estende a tua mão, Senhor Deus, toca as vidas, toca os corações, realiza os milagres segundo a tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Amém.